eu falei no post sobre o ômega 3. Deixa eu só dar algumas dicas meio rápidas aqui, práticas, a respeito de ômega 3. A gente tem estudos relacionando o consumo de ômega 3 na própria alimentação. Lembrando que as gorduras do ômega 3 elas são óleos poliinsaturados, elas estão dentro de alguns alimentos. A gente sabe que a presença delas é aumentada nos peixes, mas a gente tem oleaginosas, que tem as carnes de outros animais também podem conter ômega 3, dependendo como foram alimentados os animais. E inclusive quando a gente fala de peixes, a maior quantidade de ômega 3 ela vai estar nos peixes que são selvagens, né, que são pescados selvagens, principalmente do mar, porque é da alga que eles consomem, do alimento deles, é que eles conseguem obter o ômega 3. Os animais, eles têm in natura, né, um ambiente selvagem, uma capacidade de digerir determinados alimentos melhor que a gente e outros pior que a gente. Cada grupo animal, então, tem uns alimentos que seriam os próprios para eles. Os peixes que têm mais ômega 3 nessas gorduras são peixes obviamente mais gordurosos, e segundo, peixes que consomem maior quantidade de algas, e peixes que preferencialmente com maior quantidade de ômega 3, eles são então mais difíceis de serem encontrados em locais quentes e mais difíceis de serem encontrados, quase possível, em rios onde eles foram criados, essas fazendas, né, de criação, ou até mesmo em fazendas de criação no mar. E já acontece principalmente no Chile, onde tem essa grande criação de salmão. O salmão acaba sendo exportado, trazido bastante para o Brasil, um salmão que não é rico em ômega 3, tal como os selvagens são, porque estão sendo alimentados ali com ração. Então é importante que para a gente conseguir obter o ômega 3, se a gente consumir, vou falar o porquê que no animal é mais fácil para a gente, porque há uma boa parcela da população, isso a gente consegue estimar, mas ter a real ideia da proporção fica um pouco mais difícil. Mas há essa parcela da população que não consegue aproveitar a gordura do vegetal, que é o ácido, é o ALA, mais fácil vocês procurarem por isso, porque a gente fala, os nomes são bem complexos, tá? E então ele não consegue converter esse ALA, que é o ALA, ácido linoleico, quem gostaria de saber, em DHA e EPA, que são os ômega 3 que a gente consegue aproveitar, que a gente consegue utilizar. Ou seja, eu consumo um alimento por conta de um polimorfismo, uma característica genética minha, né, que muita gente tem, que não consegue então produzir adequadamente a quantidade de uma enzima por conta dessa variante polimórfica, né? Uma questão genética que é desfavorável. Eu não consigo produzir adequadamente as dessaturases, enzimas que são responsáveis por preparar esse ômega 3, o ácido linoleico, ALA, nos ácidos ômega 3 que a gente aproveita. Ou seja, eu tenho cheque, eu consigo ganhar um cheque, mas eu não tenho dinheiro, não consigo converter em dinheiro. Mais fácil de entender. Esse polimorfismo, FAD-Zoom, a gente consegue aferir em testes genéticos ou nutrigenéticos, né, para avaliar os polimorfismos. E esse ômega 3, então, para essas pessoas, ele necessariamente tem que vir através de uma fonte animal, ou então já existem no mercado os EPA, é o ácido eicosapentaenoico, EPA, isolado da alga. Então a gente ficaria ali com uma deficiência de EPA. A gente tem, então os dois são fundamentais para a gente não consegue produzir esses ômega 3, esses ácidos graxos, e se a gente não consome, fica faltando. E ficar faltando a função de controle da inflamação é algo potencialmente grave
passar dos anos aí, a médio e longo prazo. Porque no controle, então, inflamação e anti-inflamação, os dois são muito importantes, né? Eu preciso inflamar. Eu tenho a linha inflamatória, interleucinas inflamatórias, elas partem do ômega 6, que a gente também precisa consumir, que a gente não consegue produzir, mas é muito fácil de consumir o ômega 6, justamente em quem consome vegetais e comida de verdade, né? E animais, a gente tem ômega 3 de qualidade, ômega 6, ao contrário desses óleo de soja, de girassol, de canola aí, que quando esquenta a gente estraga os ômegas que tem ali dentro. Então são instáveis, né? Instáveis à luz, ou seja, já nas gôndolas do supermercado já é complicado, e instáveis à temperatura, tá? Então, qual é o resumo da ópera? Eu acho que para quem não é da área da saúde fica um pouco mais difícil de entender. Assim, pelo sim, pelo não, se você não sabe se tem esse polimorfismo ou não, o resultado que você vai ter no controle da inflamação, seja para prevenção de doenças inflamatórias ou até no auxílio de tratamento de doenças inflamatórias ou doenças como o câncer, se você quer ter garantia de que está consumindo algo que o seu corpo está podendo aproveitar, é o ômega 3 do óleo de peixe ou do óleo de krill, tá? Os óleos vegetais, por exemplo, Vitor, eu não tenho um problema de conversão, eu não tenho um polimorfismo na FADS1. Se eu não tenho, então eu provavelmente aproveito bem o ômega 3 da linhaça, que é o ômega 3 mais famoso por aí, mais fácil de encontrar. Lembrando que, claro, que existem associações, nem todo ômega 6 é somente inflamatório, mas aí é um assunto um pouco mais profundo. Mas se você quer ter uma ideia geral, assim, quer ser genérico, o que às vezes muitos profissionais de saúde são também, e que não está errado, assim, a princípio, ômega 3 de certeza para conseguir aproveitar. O ideal é o animal, seu óleo de peixe. Aí existem que as pessoas façam um teste, né? Ou então, assim, primeiro tem uma possibilidade desse óleo de peixe ter pouco EPA e DHA. Os que têm uma quantidade boa de EPA e DHA, é o que interessa dentro daquele óleo de peixe, parte é gordura saturada, parte é a poliinsaturada que a gente quer. É óleo de peixe, não é ômega 3, a gente chama de ômega 3, mas não é só ômega 3 que tem dentro. Então, quando ele vem no rótulo falando ali tanto de EPA, tanto de DHA, quanto mais tiver desses dois, melhor. Menos quantidade de outra gordura ali dentro. Mas não é só a quantidade de EPA e DHA que nos interessa, mas também a possibilidade de contaminação. Aí a gente olha para os certificados que ele tem. O mais famoso é o certificado IFOS. Então é um símbolozinho azul que vai aparecer também no rótulo do ômega 3 que você vai comprar. Se não tiver, eu não consumo também. Uma forma de garantir isso é manipulando, porque os ômegas 3, como sendo gorduras, elas têm uma instabilidade ao calor e à luz. Então o ideal é um potinho escuro, né, ou um pote branco sem deixar passar a luz facilmente, para que não fique na gôndola dos lugares aí, fique envelhecido e perca o seu potencial. Isso eu prefiro manipular, ou então eu prefiro comprar as marcas que eu conheço e que tem o selinho da IFOS. Aí vocês procurem o selinho, tá? Tem que ter. Isso garante que não tem contaminação, tá? Por quê? Porque muitos peixes aí estão contaminados com metais tóxicos, com mercúrio, com chumbo, e aí é muito grave, muito ruim isso, porque eu estaria consumindo algo que tem um alto potencial de me detoxificar e eu estou me intoxicando. Lembrando que os metais tóxicos, eles têm uma predileção por gorduras. Então, um dos locais onde eles se mais acumulam dentro do corpo, são os locais gordurosos. Obviamente, tecido adiposo é um deles, né? Então, o tecido adiposo, a gordura do animal, assim como a nossa gordura também. Então, muito cuidado com essa gordura da picanha, gordura da carne, porque se esse animal não foi
Então, criado um pasto orgânico, sem essas rações, né, o que não é tão fácil, ele não vai ter uma boa procedência da gordura. E, apesar de que a gordura animal, a gente não pode falar que isso é tudo ruim. Fora a contaminação, a gordura animal é boa fonte de gordura saturada, fonte pequena de monoinsaturada e fonte menor também de poliinsaturada. E nós temos uma combinação de gorduras ali dentro que são interessantes, não são ruins. O problema é que o animal não é mais caçado da natureza, né? Ele é criado, então essa gordura ela já vem com uma constituição diferente e com um risco da exposição do animal a pesticidas e tudo mais, vinha ainda com contaminantes. Então é isso, gente. Beleza? Eu acho que é só isso aí. Eu gosto muito do óleo de krill, então eu consumo muito óleo de krill, que é um camarãozinho que tem pouquíssima gordura, é quase que puro gordura poliinsaturada ali dentro, é quase que puro ômega 3, e ainda vem de lambuja, fosfatidilcolina, importante substrato para neurotransmissor nosso, neurotransmissores, o cérebro é muito interessante. E veio o rei dos antioxidantes, que é a astaxantina. A astaxantina da alga, obviamente, que esse camarãozinho consome. A astaxantina que a gente consegue colocar em suplementação também isolado do óleo de krill. Mas o óleo de krill seria excelente, é uma baita de uma fonte. Cada ali 500 mg tem cerca de 2 mg de astaxantina, então 2 óleos de krill por dia tá mais que bom. Aí tem pessoas que perguntaram lá, tem contraindicação? Tá, eu não quero ser muito chato a responder isso aí, mas olha só, tem muito mais contraindicação de tomar refrigerante, de comer um McDonald's, um cachorro quente, uma porra dessa, do que obviamente um óleo ômega 3, um óleo de krill. Não tem contraindicação. Eu dou DHA pro meu filho, príncipe, ômega 3, porque eu quero pro desenvolvimento cerebral dos bebês, das crianças, nosso mesmo, o DHA. E a gente tem vários outros estudos aí relacionando o consumo de ômega 3, as doses são individuais, geralmente doses altas conseguem provocar efeitos satisfatórios, doses baixas não tanto. Então, para desenvolvimento neurológico, efeito antidepressivo, efeito anti-inflamatório, prevenção de doenças cardiovasculares e aí por diante. A grande dúvida sempre as pessoas têm, né, é quanto a doenças cardiovasculares. Vocês, mas o ômega 3 não sei o que, porque é gordura, que o meu médico, cardiologista, falou que é baboseira, que isso não funciona, que isso falta evidências, esse grande papo de falta de evidência, que é o cara que nunca estudou a evidência para saber o que falta, né? Quando é que é a última vez, e pergunta assim, falta evidência, quando é que foi a última vez que você fez alguma pesquisa no PubMed, por exemplo, e leu algum artigo científico fora aquilo que te ensina em congresso? Geralmente nunca. Então, ômega 3 para doenças cardiovasculares, a gente fala muito sobre doenças cardiovasculares. Você tem um curso, eu, Dr. Túlio Sperbi, que é cardiologista, que é totalmente adepto do ômega 3, obviamente, e a gente embasa isso, tudo no nosso artigo, no nosso curso Forte Coração. A gente fala sobre isso, a gente fala sobre todas essas nuances aí, a gente fala sobre cúrcuma, a gente fala de quercetina, a gente fala de outros suplementos, de água de arroz, de levedura de arroz, como modular o colesterol, o que faz bem para o coração, o que faz mal. Explicamos passo a passo as doenças cardiovasculares, a fim de que as pessoas consigam de fato fazer suas prevenções, porque o infarto ainda é a doença que mais mata, e a quantidade de pessoas que estão tendo doenças cardiovasculares seria simples de prevenir se eles soubessem um pouquinho, pelo menos, e a gente não está num pouquinho lá. A gente fez um curso com 180 aulas. São aulas que a pessoa pode assistir pelo celular, assim como eu estou aqui no carro, não estou dirigindo, estou indo para a clínica e estou falando, conversando com vocês, podia estar aqui ouvindo um videozinho, e como eu gosto de fazer sempre, para ficar aprendendo outras coisas. Eu ouço podcasts e outras coisas aqui. Então vocês podem ouvir a qualquer momento. É para a vida toda. Pode chamar a sua família, assistir junto, enfim. Os olhos assim, parece sono, mas não é. Acho que não é, pelo menos. Mas é que troco o ar aqui no meu rosto, porque o ar, hoje o calor está mais intenso. Estou com o arzinho aqui
dando uma refrescola. Tá, gente, então vou colocar aqui o link, se informe, entra ali no site do Forte Coração, olha, um grupo maravilhoso, tem milhares de alunos lá com a gente. Não é só voltado para profissionais de saúde, apesar de que os profissionais de saúde aprendem muito lá. A gente usou de linguajar que qualquer um possa entender. A gente trouxe uma série de artigos científicos, a gente embasa tudo em fisiologia e artigo científico para que a pessoa possa ter assim, consiga arguir depois com propriedade, conseguir entender e ter na mão aqueles artigos para familiarizar, para compartilhar, inclusive com outros profissionais de saúde, para que a gente consiga melhorar essas formas de prevenção e entendimento das doenças, e não só através de medicamentos. Apesar de que, claro, que a gente vai falar de medicamentos lá também, da importância, porque sim, a gente tem medicações que são muito importantes para controle de doenças, mas quem faz prevenção de doenças e quem deveria andar com vocês a vida toda e poderia, são muito mais suplementos do que os medicamentos. Então vou colocar no próximo quadrinho aí uma tela e vocês arrastem para cima, lá de baixo para cima, no comecinho lá embaixo da tela, e coloquem, leiam lá sobre o conteúdo do curso, vejam videozinhos, tem uma série de coisas lá, que conteúdo que é de graça, tem outros que não, vocês têm que adquirir para ter acesso, beleza?